Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E vem aí mais uma mensagem vinda do coração de Deus para o meu e também para o seu coração. É aquelas mensagens que são tiradas dentro da Bíblia Sagrada que eu tirei da internet. Só que antes, eu vou dar um recado aqui, que daqui a pouco eu vou estar cumprindo a promessa, né, de iniciar uma sessão de estudos que fala a respeito das 7 cartas do Apocalipse. Hoje eu vou dar a introdução das 7 igrejas. Eu já vou explicar como é que João recebeu de Deus essas cartas para transmitir às 7 igrejas, tá bom? E amanhã eu vou estar iniciando falando sobre a igreja de Éfeso. Amém? Essas mensagens estão excluídas dentro do quadro Grandes Assuntos da Bíblia. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus diz, no livro de Mateus, capítulo 8, e versículo 16, que diz o seguinte: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Bom, esse ele que Mateus está referindo é Jesus Cristo. Tenho pregado aqui. Jesus Cristo, quando veio à Terra, a sua missão foi perfeita. Jesus Cristo foi o único ser humano na face da terra que viveu a vida inteira sem cometer um pecado sequer. Jesus foi tentado. Imagino eu que muitas mulheres seduziram Jesus, né? Queriam namorar com Jesus, queriam até casar com Jesus, e Jesus, não cometendo nenhum tipo de pecado, sempre resistia. Mas isso é uma coisa que eu imagino que aconteceu com ele, porque isso acontece conosco. Aconteceu com José. A mulher de Potifar, ela tentou seduzi-lo, e José, né, resistiu. Conseguiu resistir. Só que aí ele pagou um preço que ele não deveria ter pagado, né? Mas que ao mesmo tempo fazia parte dos propósitos de Deus, né? E como diz aquela canção do Nene Azevedo, os sonhos de Deus não podem frustrar. Amém? Então vamos lá. Então Jesus, o ministério de Jesus foi perfeito. E é isso que ele fez. É o que está escrito aqui. Expulsou demônios, curou enfermos, libertou cativos, né? Enfim, ressuscitou mortos, pregou o reino de Deus, lavou os pés dos discípulos, né? E entre outras obras que Jesus fez aqui na terra. O primeiro milagre que ele realizou, está lá em João capítulo 2. O que eu quero falar nessa palavra, irmãos? Eu quero dizer primeiramente que Jesus Cristo, ele fez a sua parte. Ele cumpriu a sua missão de morrer na cruz, vertendo sangues. Todo o seu sangue foi coletado na cruz, foi vertido na cruz, com o único objetivo: salvar a humanidade. É para que a humanidade, o ser humano, pudesse retornar a ter livre acesso
com a presença de Deus. Foi isso que Jesus Cristo fez. Amém? E baseado no ministério de Jesus, eu quero te dizer o seguinte: Jesus fez a tua parte. E aí eu te pergunto, corpo de Cristo, galera do YouTube, você tem feito a sua parte? Porque eu não sei se você sabe, Jesus Cristo deixou uma missão para nós. A nossa missão, irmãos, não é só estar dentro da igreja, não é só cantar louvores, não é só ouvir palavra, não é só pregar nos púlpitos, não é só limpar a igreja. Viu? Isso tudo nós temos que fazer. Deus agrada. Mas não adianta fazer todas essas coisas e não fazer o principal, que é pregar o reino de Deus. É viver uma vida de santificação. E viver uma vida de santificação não é somente dentro das quatro paredes, como muitos pensam. Ah, eu vou na igreja todos os cultos, já garante a minha salvação. Não. Lê de engano do inimigo, você pensar dessa forma. O que garante a tua salvação, irmãos, é a obediência à palavra. E o que é que Jesus Cristo ordenou? E de pregar o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo que vos tenho mandado. É uma ordem de Jesus. O id é uma ordem de Jesus. Ele não fez aqui um pedido. Isso aqui não é pedido, irmãos. Isso é uma ordem. Não é pecado você ir na igreja todos os dias. Eu não estou querendo dizer isso. Mas o que eu estou falando aqui é de prioridade. É de princípio. E a nossa prioridade tem que ser almas, irmãos. O que Jesus vai cobrar no dia do juízo final, quando ele assumiu o papel de juiz, quando ele perguntar para cada ser vivente: o que fizestes por mim? E aí? O que você vai responder para o Senhor? Se você estiver obedecendo a palavra de Deus, Ele sabe. Deus sabe. Jesus sabe. O Espírito Santo também sabe. Mas se você não tiver, irmãos, Ele também sabe. Mas aquele dia, Ele vai prestar contas com a gente. E aí? O que você vai responder para o Senhor? Pensa aí. Irmãos, se você não tem vivido uma vida no centro da vontade de Deus, irmãos, conserta a tua vida enquanto é tempo. E cumpra o ID de Jesus. Porque cumprir o ID de Jesus inclui também pessoas que não estão na posição. É para todos. Viu? Não é só para obreiro. Não é só para diácono. Não é só para presbítero. É para membro também. Viu? Se você acha que você é membro da igreja e você está isento da ordenança de Jesus de pregar o evangelho, outro lê do engano do inimigo. Para você não estar isento. E outra coisa, esse id de Jesus é para todas as idades, tá? É para criança, é para adolescente, é para jovens, é para o senhor, é para a senhora,
para os adultos. Então, irmãos, vamos seguir o exemplo. Se você diz que é seguidor de Cristo, se você diz que é discípulo de Cristo, então você tem que fazer exatamente o que Jesus Cristo fez aqui. A palavra de Deus, ele diz que ele nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Agora eu te pergunto, se ele te deu esse poder, por que você não usa? Por que você tem dito assim, ó? Ah, não. Expulsar demônio é para pastor. O pastor tem mais experiência da Bíblia do que eu. É isso que a Bíblia está dizendo? É isso que está escrito lá em Marcos capítulo 16, versículo 17? Lá está escrito: e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então essa missão não é só do pastor, não é só do líder espiritual, não é só do diácono, não é só do presbítero, viu? É sua também. Então, irmãos, só que tem um detalhe disso tudo. Jesus Cristo, ele curava os enfermos, expulsava demônios, porque ele se consagrava, ele se preparava para isso. Ele vivia uma vida de oração constante com Deus, nos montes, na sinagoga, viu? Muitas vezes ele tinha que se isolar dos seus discípulos para ter um momento a sós com Deus. E esse momento a sós com Deus, eu e você precisamos ter. Viu? Então não é de qualquer forma que você tem esse poder. É só isso que eu quero ressaltar. Mas o poder de expulsar demônios, o poder de curar os enfermos, os doentes, o Senhor nos concedeu. Quando fala pisar serpentes e escorpiões, não está falando dos animais, não, irmãos. Viu? Não está falando da serpente. Não está falando do escorpião, o animal. Quando fala serpentes e escorpiões, está falando de Satanás, a serpente, né? Que engana todo mundo, que mente, que é o pai da mentira. E está falando dos seus demônios, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus e que foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer. É os demônios, é Beelzebu, viu? Beelzebu, outros tipos de demônios que tem na Bíblia, sabe? O Exu Caveira, o Zé Pilintra, Maria Mulambo, a Pombagira, demônios. Esses demônios foram expulsos, eram anjos lá do céu. Hoje eles são demônios, entidades demoníacas que agem nas pessoas que frequentam a macumba, o candomblé, a umbanda. E Jesus Cristo nos deu poder para pisar, repreendendo, só que tem que ser no nome de Jesus, irmãos. Outra coisa, não vai ser que nem os filhos de Seva. Esconjuro-vos em nome de Jesus e de Paulo. Não, irmãos, é no nome de Jesus. Eu vou pregar uma mensagem no Cartas na Mesa a respeito de expulsar demônios. Eu vou fazer umas revelações a respeito disso, brevemente. Mas eu encerro essa palavra dizendo a você: o mesmo poder que Jesus teve para expulsar demônios
para expulsar demônios e curar os enfermos, esse mesmo poder, ele nos deu a nós. Só que nós temos que usar. Só que antes de a gente usar esse poder, nós temos que nos preparar, como Jesus nos preparou na tentação do deserto. Por isso ele conseguiu. Amém? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal. Vai aparecer a palavra inscrito e do lado do inscrito, sininho. Clica nesse sininho que você terá esse vídeo e os outros vídeos que você já está incluído no canal Josias Castor, a serviço do reino. Esse foi o quadro O Devocional, mensagens da Bíblia Sagrada tiradas da internet.